Olá pessoal, está começando mais uma Universidade Aberta. Nas últimas semanas, vários eventos aconteceram na universidade e a TV PUC esteve presente em alguns deles. Para começar, a Marília falará sobre a matéria que ela fez sobre uma descoberta arqueológica. Como é que foi lá, Marília? Então, gente, eu fiz uma matéria sobre uma descoberta arqueológica que fizeram lá no Campus Consolação da PUC, durante uma escavação para a construção de um elevador no próprio campus. Eles descobriram ossos e materiais de cerâmica, mas para você saber qual foi o resultado da análise, dá uma olhadinha na matéria. A gente começou a fazer a implantação dos elevadores por conta da acessibilidade. Nós temos aqui um prédio tombado, é um patrimônio histórico, e se iniciou a escavação para fazer os elevadores. E nisso se encontraram ossos, pedaços de porcelana, uma série de materiais. E aí parou o processo, foi contratada uma empresa de arqueologia para fazer análise nesse material. E agora eles estão fazendo um outro processo, que é cavucar mais um pouquinho, fazer mais furos, tentar encontrar mais material para ver a origem, o que são esses materiais. Acho que é um aspecto extremamente importante da gente ressaltar, porque a postura adotada pela universidade em relação ao patrimônio é exemplar, né? Obviamente, você não tinha ali arqueólogos atuando numa obra de engenharia, mas ao identificar vestígios, né, de objetos, imediatamente a obra foi paralisada e a direção da PUC entrou em contato, como se deve fazer, com o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional, e o que permitiu que fosse organizado um comitê de profissionais para examinar. Nós tivemos um período de avaliação do lugar, que envolveu a limpeza, a remoção. Obviamente havia sido uma proteção, nós estamos no interior do edifício. Então, o buraco, a escavação ficou aberta e ela teve que ser protegida para evitar qualquer dano ao edifício. Tivemos que remover essa proteção em cimento e efetuar a análise do contexto que ali estava dado. Recuperar um pouco daquilo que havia sido feito pelos operários, pelos engenheiros desenvolvendo a obra. Então é muito claro que nós temos a base do terreno e uma camada, uma regularização de pavimento e a partir daí o lançamento de dejetos, né, que são muitos artefatos que foram encontrados, muitos objetos, pratos, garfos, louças, objetos de cerâmica, que mostram que ou tínhamos ali uma edificação, né, ou edificações que estavam se valendo dessa área para lançar seu lixo doméstico, ou a possibilidade, que nos parece mais apropriada, de que com o processo de expansão, de urbanização daquele trecho, você começou a ter o cercamento e a criação dos terrenos baldios, enquanto eles não são ocupados. Então acho que a gente recebeu ali naquela área um lixo que não é dos ocupantes do terreno, possivelmente possa ser sim, né, possa ter uma relação com o antigo convento de freiras, com a escola que estava ali colocada, mas existe uma possibilidade muito grande daquele material ter sido lançado pela vizinhança, né, como a gente vê hoje acontecer na nossa cidade. Aí, a partir dos objetos, a gente consegue acessar o cotidiano das pessoas. Aqui tem materiais desde ósseos, que tem a ver com provavelmente com a alimentação das pessoas, aos utensílios da cozinha. Um pedacinho de pé de taça, prato, tigelas decoradas. E a partir de alguns desses objetos que ainda mantêm parte das marcas, a gente consegue alcançar as datas de produção. Essa fábrica, por exemplo, da Inglaterra, funcionou de 1851 até os anos 2000. Aqui tem louça inglesa, holandesa e francesa, numa datação ampla de final do século 18 até os anos 2000. Mas a gente acredita que a concentração do material, até pela construção da universidade, seja entre o final do século XIX e o começo do século XX. Apesar de toda essa louça ser um pouco recente, aqui ainda tem um tipo de cerâmica que usualmente fabricada em Portugal, chamada de faiança, trazida para cá bastante durante o século XVII e XVIII. Essa é a holandesa
E essa DIC francesa. Além de algumas inscrições, é claro que a gente, por vezes, não consegue identificar a origem. No caso, esse potinho, essa marca provavelmente é alguma coisa relacionada à série de produção ou volume do pote, alguma inscrição que seja de controle da fábrica e não necessariamente uma marca. Por enquanto eles estão aqui no laboratório para todo o trabalho de limpeza, curadoria, numeração, organização, para serem encaminhados à instituição a qual for delegado o direito e o dever de arquivo, né? De guarda, pois é um patrimônio, como eu disse, que é um patrimônio público e ele tem que estar acessível por outros pesquisadores, pela sociedade, para suas diversas finalidades e possibilidades que se colocam. Partindo do que a gente tem um campus aqui, é um patrimônio histórico, é um prédio construído foi o arquiteto Rino Leve que projetou o prédio e tal. Para a gente é muito importante ter essa questão histórica, que a PUC tem isso na raiz da universidade, e para a gente assim, é interessante ter e parar a obra, no caso, para investigar, para analisar bem o que é isso, porque do ponto de vista histórico é importante a gente resgatar um pouco essa história, né? Se a gente for para a Europa, por exemplo, tudo lá separa, pesquisa, analisa. E aqui no nosso país as coisas são mais recentes, então também acho importante esse olhar. Nesse mês, a PUC comemorou 69 anos e vários eventos aconteceram para celebrar essa data importante. A Carol vai nos contar um pouco sobre alguns deles. Bom, gente, então, dia 22 de agosto, a PUC comemorou 69 anos. Aconteceram aqui na universidade alguns eventos, como, por exemplo, uma missa que foi ministrada pelo chanceler de São Paulo, Dom Odilo. E à noite também teve um evento muito legal no Tuca com o ex-professor da PUC, Mário Sérgio Cortella. Ele fez uma palestra, vieram muitos alunos e ele falou um pouco sobre o futuro da universidade, o que a gente esperar para uma PUC do futuro. Então vamos assistir a matéria. Bem, a PUC é um organismo vivo, vai evoluindo, vai mudando e é certo que houve mudanças nesses últimos anos, porque houve mudança do estatuto da PUC, do regimento da PUC, houve mudanças também na mantenedora da PUC, e vão introduzindo pouco a pouco mudanças, claro, na estrutura, na organização, no funcionamento, mas a PUC certamente está no bom caminho. Essa comunidade vem trabalhando muito bem e a universidade tem o reconhecimento hoje em vários rankings, então é um bom sinal. É um aniversário de uma universidade que teve uma atividade absolutamente intensa, não só no campo acadêmico, mas no campo político também, não é? Então eu acho que a PUC é uma das instituições mais importantes brasileiras, mas também aqui no estado de São Paulo, em São Paulo, não é? E esse aniversário eu acho que mostra e deve mostrar tudo aquilo que nós fizemos ao longo desses anos. Bem, a PUC do futuro é uma universidade boa, uma universidade séria, uma universidade de boa qualidade acadêmica, que é também portadora de valores que estão identificados com os valores do cristianismo, da Igreja Católica, porque ela é uma universidade católica, e a PUC é uma universidade que contribui positivamente para a vida da sociedade em todos os sentidos, porque forma profissionais bons, competentes, capazes de dar uma boa contribuição para a sociedade. Eu espero que a gente consiga realmente manter a excelência, aumentar inclusive a excelência acadêmica e realmente galgar postos mais altos nos rankings internacionais e nacionais. A PUC do futuro é uma PUC voltada efetivamente para o futuro, né? É uma PUC que possa mostrar qualidade de produção, que possa mostrar trabalhos de relevância técnico-científica, mas que possa também continuar influenciando do ponto de vista político, do ponto de vista cultural,
a cidade de São Paulo. Uma coisa que a gente não pode esquecer na nossa universidade, a nossa universidade, olha só como é bom usar esse nossa, não é nossa de propriedade, é de acolhimento afetivo, de capacidade de história, de construção, né, de uma história extremamente significativa para nós, para a nossa cidade, para o nosso país. E por isso eu tenho um orgulho imenso de, por 35 anos, ter passado, né, meus dias, minhas atividades, minhas convivências, meus afetos também aqui. E nesse sentido a mensagem é sempre de vibração. Essa é uma universidade que vibra, mesmo quando ela tem turbulência, mesmo quando ela está em alguns momentos até, né, de recuo em relação a algumas situações, ela sempre vibra. E essa vibração é que a gente tem que levar em direção ao futuro. Nossa universidade, no futuro, é aquela que será humanista como ela tem na sua origem e fundação. É impossível nós pensarmos uma PUC São Paulo sem que o humanismo, isto é, a elevação da capacidade de proteção da vida humana no coletivo e da vida em geral, venha à tona. Se nós não fizermos isso, a gente falha, né, na nossa obra, na nossa tarefa. Por isso eu tenho uma boa expectativa, que os nossos 70 anos, nossos 100 anos, nossos 150, sejam marcados por essa capacidade de cuidar do humano. E para isso eu preciso colocar a ciência a serviço dessa comunidade, a capacidade de administração para que a gente cumpra a nossa tarefa e uma convivência que seja alegre, democrática, mas que seja também eficiente naquilo que tem que fazer. A ideia de ciência como ferramenta da liberdade. Eu fiz uma matéria sobre a palestra ministrada pelo secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Eduardo Suplicy. Veja a seguir. Num dos maiores auditórios da universidade, aconteceu a aula inaugural da disciplina Psicologia Social 4, com uma palestra ministrada pelo secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, Eduardo Suplicy. Na ocasião, o ex-senador falou sobre os desafios de construir uma sociedade justa e civilizada. A questão dos direitos humanos é um eixo transversal na disciplina, porque a gente faz toda a discussão da importância da gente garantir os direitos sociais, né, no nosso país nesse momento, como maneira de garantir o respeito aos direitos fundamentais. Eu acho que ter uma pessoa com a experiência do Suplicy, né, com a presença, com a respeitabilidade que ele tem, falando de uma temática tão importante, ajuda sim a fazer um monte de sínteses, vamos dizer assim, né, de várias coisas que a gente vai discutindo, mas às vezes um momento como esse dá um salto, né, permite ao aluno fazer uma reflexão diferente, uma reflexão compartilhada, uma reflexão que rapidamente faz a relação daquilo que ele está aprendendo com o que efetivamente está acontecendo na sociedade, com necessidades que a nossa sociedade tem, demandas, né, do momento. Então, acho que é uma coisa muito rica para o trabalho que a gente faz com o aluno poder ter uma atividade como essa. Após o evento, o secretário fez questão de agradecer a presença da comunidade acadêmica. Além disso, comentou sobre a lei que institui a Renda Básica de Cidadania. Bom, eu quero cumprimentar todos os professores e estudantes da PUC e da área de psicologia, especialmente o professor Jorge Borolli, que me convidou para a realização desta palestra, que me senti feliz porque este auditório 349, que é uma das maiores salas da PUC, estava inteiramente lotado com tantas pessoas, não apenas nas cadeiras, mas também sentadas no chão e de maneira muito interessada estiveram prestando atenção e dialogaram comigo sobre os instrumentos de política econômica para a construção de uma sociedade justa, civilizada, e falando dos instrumentos de política econômica que poderão contribuir para isso e, em especial, a renda básica de cidadania, o direito de toda e qualquer pessoa, não importa a sua origem, raça, sexo, idade, condição civil, mesmo socioeconômica, de participarmos todos da riqueza da nação através de uma renda que, na medida do possível, será suficiente para cobrir as necessidades vitais de cada um. Com o progresso do país, isso naturalmente vai se tornar viável e é importante conhecer que o Brasil tem uma lei aprovada por todo o Congresso Nacional e sancionada pelo presidente Lula
em 8 de janeiro de 2004, pela qual será instituída por etapas a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família, até que um dia tenhamos a renda básica de cidadania como uma realidade para toda e qualquer pessoa no Brasil. Um aluno de Relações Internacionais da PUC ganhou um concurso de redação da ONU. Eu tive a oportunidade de conversar com ele e com o professor que o instruiu. Veja a matéria. O aluno do curso de Relações Internacionais, Lucas Kotoski, foi um dos vencedores do concurso de redação Várias Línguas no Mundo, promovido pela Organização das Nações Unidas. O propósito da competição era o de redigir um texto sobre a questão de desenvolvimento sustentável, em um dos idiomas oficiais da ONU, diferente da língua materna. Eu tive apoio de 2 profissionais da PUC São Paulo. Primeiro porque era requisitado que um dos professores me indicasse oficialmente e depois confirmasse que eu era estudante da PUC São Paulo e que tudo que eu estava fazendo estava de acordo com as regras. Então, pelo vice-coordenador do curso de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Paulo Teixeira, eu consegui essa aprovação, eu consegui esse apoio. E depois disso, eu ainda pedi algumas ideias de trabalhar com a entrevista que eu ia ter com a professora Raquel Contígio, também do curso de Relações Internacionais. Desde que o Lucas chegou para mim, eu falei, Lucas, na verdade ele chegou para mim me contando mais ou menos o que era o processo, eu não tinha entendido direito, né? Eu falei, Lucas, mesmo sem entender direito, você pode me mandar que eu faça uma carta de recomendação para você, porque eu sempre acreditei que ele fosse uma pessoa muito articulada, né? E esse tipo de evento que ele participou é um evento que não apenas leva em consideração se o aluno é um aluno estudioso, ou se o aluno conhece sobre relações internacionais, ou se o aluno conhece sobre a ONU especificamente, mas qualidades específicas do estudante, como, por exemplo, capacidade de oratória, capacidade de se relacionar com outros estudantes, habilidade com outros idiomas. Então, essas qualidades eu sempre vi que o Lucas tinha e estava bastante seguro que ele seria um excelente candidato. Experiência fantástica. Primeiro porque eu conheci gente de 42 países, tinha outros 4 brasileiros, mas tinha gente dos continentes todos, exceto da Oceania. Então tinha gente da Europa, da Ásia, da África, do resto da América, tinha muita gente da América Latina, conheci muita gente. Eu conversei não só em espanhol, mas também em inglês com muita gente. Eu fiz muitos contatos e durante as discussões em espanhol tinha outros 2 brasileiros, uma pessoa, um homem do Haiti, um homem da Costa do Marfim e outras pessoas europeias, e foi muito interessante a troca cultural, a troca de ideias que a gente tinha muito em comum. Eu lembrei de um fato curioso. Eu era provavelmente o mais novo nesse concurso, porque ele é aberto para todas as pessoas que estão regularmente matriculadas em cursos universitários. Não necessariamente graduação, mas também para pós-graduação. Eu conheci outra pessoa de 19 anos, mas todas as outras pessoas tinham mais idade que eu, então foi um pouquinho assustador, mas muito interessante no final. Veja, desde que o Lucas conseguiu essa vitória, a gente tem feito bastante divulgação do nome dele, tanto na nossa página no Facebook, quanto eu estar aqui, por exemplo, é uma forma também da gente dar esse reconhecimento para ele, né? Então a gente vem buscando, sim, como nós fazemos com todos os estudantes que conseguem, que cumprem objetivos importantes na vida, a gente tenta fazer bastante propaganda e dar o reconhecimento devido a esses alunos. Está acabando mais uma Universidade Aberta. Para acompanhar este e outros programas, acesse o site www.tvpuc.com.br ou acompanhe através das redes sociais, Facebook/TVPUC ou TVPUC no Instagram. Muito obrigado. Aula proustiana. Uma vaga inquietação, torpor. Já me aconteceu de entrar apavorado em classe
e sair com uma felicidade que durou vários dias. E vice-versa. Já aguentei, ou não, indisciplina e indiferença. Já fui, em minhas aulas, desde despreparado até inesquecível, num sentido ora torpe, ora sublime. Como estarei no dia de hoje? Vai dar certo? Superarei o desinteresse, o tédio, a indisciplina? Mais que ensinar, conseguirei que eles aprendam alguma coisa? E se aprenderem, isso os ajudará na profissão? Ainda restam profissões? Meus alunos farão alguma diferença? Aliás, eu faço alguma diferença? Essa vida tem sentido, graça ou beleza? Até quando esse planeta vai durar? Deus existe e isso adianta? Ai, minha santa, está chegando a hora. Verificar se está tudo na pasta. Papéis, anotações, trabalhos atrasados, livros amassados ou encardidos. Aparentemente, meu cosmos está todo aí. Outro dia, esqueci de levar os óculos e acabei dando uma aula impressionista. Lembrar de passar pelo banheiro, de tudo fica um pouco. Se Chico Buarque, unanimidade nacional, se apavora antes de pisar no palco, por que é que eu me sentiria diferente? Pensar nisso consola, mas não resolve. Pego a chave, rumo à sala 41. Alguns já estão esperando do lado de fora. Boa noite. Abro a sala e se acomodam, mas continuam seus assuntos profanos. O resto da turma vem chegando. Arriscamos algum contato físico. Já troquei mais beijinhos em sala, mas suspendi essa prática pedagógica no dia em que começaram a me chamar de senhor. Arrumo o material sobre a mesa, escrevo na lousa dicas culturais e o plano desta aula. Vai começar. A paixão não é mais do que o ato da gente ficar no ar antes de mergulhar. A bênção, Maria Bethânia. Conseguir atenção, impor silêncio, aquecer os instrumentos, dar umas batidinhas com a batuta. Gente, aqui comigo. Retomar o passo da programação, estabelecer conexões. Vejo gente anotando, fico feliz com isso e vou me empolgando. Meu olhar vaga sobre corpos, acolhe sorrisos, perscruta tímido e desejante, sem dar bandeira. Você aí que fez uma cara inteligente, o que quer comentar? Risos, provocação bem-sucedida, não importa o que se comente. Acato e incorporo no fluxo das ideias, costuro com outras contribuições. Não importa se dizem mesmo coisas inteligentes, eles precisam participar, falar. Precisam? Silêncio, tensão. O que se passa nessas mentes? Estou tão envolvido que esqueço de mim. Espantoso o poder das palavras, de transmitir percepções e sensações impalpáveis, só minhas. Alguém entra. Cumprimentos, beijinhos. Tem cadeira aí para mim? Não dá para tirar o pé da cadeira para eu sentar? Alguma cadeira desocupada para eu botar a mochila? Ah, oi, professor. Quem chega atrasado tem de ser discreto. Afinal, dou aula pensando em voz alta. E não posso me distrair, porque de vez em quando chega uma ideia boa do cosmos, em primeira mão. Escrevo na maltratada lousa essa invenção maravilhosa que registra o pensamento à medida que sai e que deleta as ideias já antigas. É o registro do próprio processo e há de quem fica para trás. Tão graciosos os corpos delas, todas. Inclusive essa gordinha, que provavelmente se acha feia, mas não devia. Sinto o balanço da classe como um mar ou como uma orquestra. Como diz um colega, prefiro tocar minha disciplina como quem afina o violino e me esgoto quando a melodia sai errada. Mas o que é esse instrumento? Será o conteúdo da disciplina em seus complexos enredamentos, em tudo semelhantes a uma sinfonia? Será a nossa alma, cujas cordas se modulam ao toque de meus dedos, vibram ao toque do arco dos alunos e emitem a melodia do mistério? Melodia inefável, às vezes inaudível, sempre um tanto desafinada. Sei que não me reduzo a ser transmissor de informações. Sou isso também, e para tanto me preparo. Mas sei que não há relação direta entre o que eu ensino e o que a classe aprende. Pode ser muito mais ou muito menos. Meu papel é abrir caminhos, surpreender,
abrir uma porta para mais saídas, ser capaz de responder a uma dúvida pertinente, ou não. Já me disseram que alguma aula que dei, ou eu, mudou sua vida. A custo relativizei isso. Também ouvia de meus filhos que eu era o melhor pai do mundo, tal como todos os pais razoáveis. O máximo que se consegue é, de dentro da banalidade cotidiana, abrir os ouvidos dos alunos para algo que a vida já lhes sussurrava. Quando cai a ficha da descoberta, nosso olhar se torna mais rico, rompe com o familiar, abre-se para a alegria. É como retomar aquilo que sempre esteve aí. Epifania, insight. Pressinto que algo está para nascer no universo. Então, improviso um exemplo, faço uma conexão que espanta até a mim. Para minha surpresa, ela dá uma risada alta, completamente entregue. Tiro-a do isolamento, provoco. Só ela entendeu? Vários aderem com um leve sorriso. Sigo transmitindo informações, tecendo reflexões. Olho para mim. Estou feliz. Sinto-me relaxado, ousado, harmonioso. Uma alegria menina me invade. Estado de graça deve ser isso. Agradeço. A aula aconteceu para todos nós. Será assim na próxima? Veremos.